Hello, guys! A partir de agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a expressão would like, que não tem segredo nenhum, é inclusive muito tranquila, mas precisa de um pouquinho de atenção, claro. O would like é uma expressão formada por dois verbos, observem. O would, que é um verbo auxiliar, e o like, que é tido como um verbo principal, tá? Nessa construção, na união desses dois verbos, would like, o would tem a função de colocar aquele sufixo ia na palavrinha gostar, que é like. Então, quando a gente vai traduzir essa expressão would like, nós traduzimos como gostaria. A gente utiliza essa expressão para falar sobre desejos, sobre aquilo que nós gostaríamos de fazer. Ou ainda, quando a gente está tratando de uma frase interrogativa, a gente também utiliza o would like para oferecer alguma coisa para alguém, ou até mesmo para fazer convites. Vamos observar alguns exemplos para que isso fique bem claro. Nas frases interrogativas, geralmente a gente utiliza o would like com o objetivo de fazer uma invitation, que é um convite, ou uma oferta, que é uma offer. Vamos ver? Olha a primeira. Would you like some juice? Aí veio a resposta. Yes, please. Thanks, bro. Você gostaria de um pouco de suco? Observe que na estrutura interrogativa, a gente separa essa expressão, ok? Primeiro vem o would, depois vem o sujeito para quem você está oferecendo aquela coisa, e logo depois é que a gente coloca o like, tá bom? Essa expressão, essa frase, foi utilizada com o objetivo de quê? Oferecer o suco para o coleguinha. Outro exemplo. Would you like a card to go with the gift? Você gostaria de um cartão para levar com o presente? Observem que, mais uma vez, na pergunta, essa é a estrutura que prevalece. Primeiro a gente coloca o would, depois a gente põe o sujeito para quem você está fazendo a pergunta e logo depois o like, que é para ter esse sentido completo de você gostaria. Aqui a gente tem mais uma vez uma oferta, né? Você gostaria de levar um cartão com seu presente? E o último exemplo que nós temos de would like na forma interrogativa é esse daqui, olha. Would you like to dance? Você gostaria de dançar? No. Nesse caso, já soa mais como invitation, porém vocês podem observar que a estrutura não se modificou. Would, sujeito, que é a pessoa para quem você está falando, e o like. Não se esqueçam do ponto de interrogação, ok? Agora, quando a gente vai tratar de frases afirmativas utilizando o would like, geralmente a gente vai expressar coisas que nós gostaríamos de fazer. Wishes, desejos, coisas que a gente quer. Exemplo. I would like a banana. Olha o macaquinho. Eu gostaria de uma banana. Observem que, ao contrário das frases interrogativas, nas frases afirmativas, o would like não se separa. Estão vendo? Primeiro o sujeito, que é a pessoa sobre a qual a gente está falando. O would like, que significa gostaria, e o que ele gostaria. Um outro exemplo. I'd like... Esse aqui já é a resposta para a pergunta do quadrinho anterior, tá? I'd like some ice cubes too, please. Eu gostaria de alguns cubos de gelo, por favor. Olha que bacana, pessoal. Observem o inicinho dessa fala. I, apóstrofo D, like. Essa é a forma curta do would like, ok? E vocês por muitas vezes vão encontrar com ela por aí. Nesse caso, o coleguinha está falando que gostaria de quê? De alguns cubos de gelo. Ele poderia dizer I would like some ice cubes, com certeza. Mas ele preferiu encurtar, porque a gente já conversou várias vezes que encurtar é bem melhor, né? É bem mais prático para falar, tá? Então, observem como foi construída a forma curta do would like nessa sentença.
O would virou apenas um apóstrofo D, tá? Último exemplo. Tag someone you would like to travel with. Marque alguém que você gostaria de viajar, com quem você gostaria de viajar. Olha aí, mais uma vez, o would like sendo utilizado com o sentido de gostaria. Observem que logo depois do would like a gente tem um verbo, tá? Diferente das situações que nós vimos acima. Marque alguém com quem você gostaria de viajar. Isso também pode acontecer, porque você pode gostar de ter alguma coisa, querer alguma coisa, ou então gostar de fazer algo, ter um desejo por fazer algo. E aí, logo depois do would like, a gente vai ter a construção de um verbo, tá bom? Mais um exemplo. She would like to be a singer. Olha aí, mais um exemplo utilizando um verbo depois do like. Depois do would like, me desculpem. Ela gostaria de ser cantora. Observem, meus queridos, que quando a gente vai utilizar um verbo indicando o que essa pessoa gostaria de fazer, o verbo que vai ser colocado na frase, ele não vai ser combinado com a pessoa sobre a qual a gente está falando, estão vendo? Ele vai aparecer logo na sua forma natural. Estão vendo aí o to be? A gente já viu várias vezes que dentro de frases nós utilizamos o is, o am e o are como a forma do verbo to be. Mas aqui a gente tem o to be por quê? Porque ele está na sua forma infinitiva. Ela gostaria de ser uma cantora, ok? Então, o to be não precisa combinar com nenhuma das pessoas. Observem atentamente todas as frases que nós fizemos, que nós temos aqui. Na primeira frase, a pessoa sobre quem a gente está falando é eu. Na segunda também sou eu. Na terceira é you. E na última é she. Queridos, o would like não varia de acordo com o sujeito. Ele é uma expressão que vai ser utilizada exatamente desse jeito, independente de quem a gente estiver falando, ok? Agora, as frases negativas vão servir para que a gente expresse desejos negativos, coisas que nós não gostaríamos de fazer. E para isso, a gente vai precisar mais uma vez da ajuda do nosso companheiro not, que significa não dentro de frases. Para que a frase negativa usando would like tenha sentido, o not tem que ser colocado exatamente depois do would, ok? Vamos ver o primeiro exemplo? I would not like to be an old woman. Isso é um problema para algumas pessoas, né? Tem gente que não gostaria de envelhecer. Eu não gostaria de me tornar, de ser uma senhora, uma idosa. Observem que logo embaixo, um pouquinho pequenininho, está escrito assim, olha. I wouldn't like to be an old woman. Esse wouldn't, meus queridos, nada mais é do que a forma curta da expressão would not. Vocês podem escolher qual das duas utilizar quando forem construir as frases negativas com a expressão would not like, ok? Então, a gente pode falar would not like ou wouldn't like com o mesmo sentido, tá? Olha o Hulk. Vira o rostinho, gente, para poder fazer a leitura dessa frase. You wouldn't like me when I'm angry. Você não gostaria de mim quando eu estiver nervoso. Esse daí é o Hulk antigo, tá, pessoal? Não é o novo, não. É o de lá da década de 70. Olha aí, mais uma vez o wouldn't aparecendo com o sentido de não gostaria, tá? Aqui a gente utilizou a forma curta. Por último, there is not a single place on earth I wouldn't like to visit. Não existe um lugar no mundo que eu não gostaria de visitar.
Vocês observaram que não importa a pessoa sobre a qual a gente está falando, o would like ou o wouldn't like não se modifica. Ele vai continuar sendo sempre o mesmo, ok? Então, olha, termina a nossa aula com um quadrinho mostrando para vocês a estrutura das frases afirmativa, negativa e interrogativa para que a gente possa construir. Quando é uma frase afirmativa, a gente tem o sujeito, que é a pessoa sobre a qual a gente fala, a expressão would like, o verbo, né, daquilo que a pessoa gostaria de fazer, e o complemento, se necessário. Nas frases afirmativas, o would like tem uma forma curta, que é o d like, que foi mostrado para vocês lá no princípio. Nas frases negativas, a gente vai utilizar a estrutura de sujeito, que é a pessoa sobre a qual a gente está falando, would not like, o verbo, que indica o que essa pessoa não gostaria de fazer, e o complemento. Observem que o would not like também tem uma forma curta, que é o wouldn't like. E por último, as formas interrogativas, as perguntas construídas com would like, começam com would, aí logo depois a gente coloca o sujeito, que é a pessoa para a qual a gente está fazendo a oferta ou convite. Logo depois vem o like e o verbo, que indica que convite ou que oferta você está querendo fazer para essa pessoa, mais o complemento dessa frase. Observem que a gente não tem forma curta para frases interrogativas, ok?